o que foi que eu fiz? Eu fiz o que eu falei para vocês, planejamento. Então, eu me planejei, eu me organizei. E o primeiro ponto, né, importante desse pilar, claro, é você ter o conhecimento técnico, mas, né, teoricamente, a pós já te deu isso, você tem onde buscar também, né, no método eu também ensino tudo isso, mas você tem um eixo teórico, né, um embasamento, um conhecimento técnico que você precisa ter enquanto profissional da neuropsicopedagogia. Você precisa, né, primeira coisa, você terminou sua pós, você quer começar seus atendimentos, então tem ali o conhecimento técnico mínimo, né, dos protocolos, claro que com a prática, com o dia a dia, você vai se aperfeiçoando, mas tenha esse domínio dos protocolos da neuropsicopedagogia. Depois, defina qual é o seu público-alvo, porque o maior erro dos profissionais que eu vejo que querem começar os seus atendimentos em neuropsicopedagogia é não definirem o seu público-alvo. E não é porque é para você definir o público-alvo que nunca mais você vai poder atuar com outro público, nunca mais você vai poder atender outro público. Não, é para você começar. Porque quando você vai começar, você precisa ter uma delimitação. Primeiro, por conta do que a gente chama de posicionamento, né? Você vai precisar se posicionar e quando você fala para uma pessoa, né, para um público, você tem um direcionamento na tua fala, você consegue chegar naquele público, aquele público consegue te entender. Você tem muito mais resultados do que quando você tenta falar para uma multidão que não tá perdida ali, não tá te entendendo, não tá no mesmo nível que você, não tá na mesma necessidade que você. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você tá com o seu certificado, pegou, eu vi aí que alguém falou que tirou nota 10 no TCC, parabéns, tá? Se você tá nesse momento agora, que você tá pronto, tá apto para começar os seus atendimentos, mas não sabe o que fazer, então a primeira palavra para você é planejamento. E desse planejamento, a primeira coisa que você vai fazer é determinar o seu público-alvo, tá? Neuropsicopedagogia, nosso público-alvo, né? Ele vai abranger qualquer pessoa que precise de potencializar as suas aprendizagens. Então, tudo que a gente for trabalhar com estimulação cognitiva, com aprendizagem, independente da idade, você vai ser o público-alvo da neuropsicopedagogia. Então, como que eu oriento que selecione esse público-alvo? Escolha uma faixa etária. Comece com uma faixa etária. Por quê? Como eu falei, você vai ter uma comunicação mais fácil com esse público-alvo que você precisa, você vai encontrar esse público-alvo, você vai ter como criar estratégias, né, para buscar essas possíveis clientelas, mas você também tem a questão, principalmente para quem atua na área clínica, você vai se aperfeiçoar dos protocolos instrumentais, dos instrumentos de avaliação. Por quê? Porque quando você tem um público-alvo bem delimitado, você vai, né, compor uma bateria de avaliação por instrumentos adequados àquela faixa etária e vai ser mais fácil para você, né, levar isso, se tornar um especialista naquela faixa etária, tá? Eu não falo, na neuropsicopedagogia a gente não fala em, eu sou especialista em TDAH, eu sou especialista em TEA, eu sou especialista em isso. Não, na neuropsicopedagogia nós somos especialistas na aprendizagem. Nós temos que dar conta de compreender os protocolos da neuropsicopedagogia, nós temos que dar conta de entender as bases neurobiológicas da aprendizagem, tá? E por isso a gente tem que dar conta de estar com esse público, tá? Ó, a Fabiana, ela tá falando ali que o público-alvo dela é de 3 a 12 anos. Eu acho esse público grande. Por quê? Porque 3 anos a gente tá qualificado aqui como bebês. Dos 4 anos em diante, a gente já começa a qualificar como educação infantil. Mas eu, particularmente, eu pegaria um público ou dos 7 aos 12, ou que é dos 3, então dos 3 aos 6, que é essa fase pré-escolar, que é essa educação infantil, que né, vai contemplar ali, você consegue instrumentais que são dessa faixa para você aplicar nos seus pacientes. Então, você não vai ter que, toda vez que aparecer um paciente novo, procurar um instrumental, uma bateria de avaliação nova. Tá? Então, por isso que é importante delimitar o seu público-alvo, principalmente para quem está começando. E a gente tem que entender que quanto menor
o paciente, a idade do paciente, mais complexo é o processo de avaliação. Mais complexo vai ser o processo de avaliação, tá? Quanto maior, mais simplificado fica esse processo, tá bom? Então a gente tem que ter essa clareza. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu vou colocar 3 anos aqui, mas é simples. Não. Quanto menor, mais complexo a gente precisa entender esse processo. Por quê? Porque os marcos do desenvolvimento, quanto menor quanto mais menor a idade, maiores são e mais complexos e mais curtos são os tempos dos marcos do desenvolvimento. Então a gente precisa ter clareza disso também, tá? É importante a gente ter essa clareza.